nós estamos levantando novos obreiros, estamos levantando novos cearenses, como está dizendo o texto, né? O texto não diz isso, né? De ceifeiros, né? Estamos levantando obreiros. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que nós temos aqui na nossa igreja. Olha, irmãos, são homens guerreiros, valentes. Você lembra de Davi e os valentes de Davi? Eu costumo te dizer que aqui nós temos os nossos valentes também. Nós temos os nossos valentes aqui, né? Eu tenho o irmão Robson, que está ali na porta, irmão. Esse menino é guerreiro, irmãos. Eu considero esse menino como meu filho. É como se fosse meu filho, esse menino, entendeu? É guerreiro, é valente. Eu tenho aquele São Paulino, gente boa, que está sentado lá atrás, irmão, o Amarildo. Depois ele bate em mim quando eu falo que ele é São Paulino, irmão, porque ele é corintiano roxo, né? Fica crente aí, tá bom, São Paulino? O Amarildo, guerreiro, valente, irmãos, o homem que tem nos ajudado aqui. São os obreiros que nós temos. Só que a igreja está crescendo. Nós precisamos de ceifeiros, precisamos de obreiros. Então Deus tem tocado no meu coração. E eu vou apresentar para vocês. Nós vamos estar orando por essas pessoas que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Eu vou chamar aqui à frente. Só que hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para você vir aqui na frente. Quando eu citar o teu nome, você vai vir com a tua esposa, tá? Você vai vir com a tua mulher, porque a tua esposa é 50% do teu ministério. Tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar pelo Rodrigo e a Jordana. Vem cá, o Rodrigo e a Jordana. Vou estar apresentando para vocês a partir de hoje. Eles estão sendo empossados como cooperadores, como obreiros dessa igreja. Eu vou apresentar outro Rodrigo. O Rodrigo e a Mariane. Pode ver que eles estão tudo assim com pinta de pregador. Falei para eles: vocês estão humilhando, esses caras estão humilhando, eles estão humilhando os caras, entendeu? Eu quero apresentar o Ismael e a Hélia. Vem cá, o Ismael e a Hélia. Isso. O Samuel e a irmã Rosa. Por favor. E vou estar orando por ele. Eu já apresentei, mas eu vou chamar de novo, entendeu? Que é o nosso irmão Ronildo e a irmã Gorete. Vem cá, o Ronildo está nos ajudando na parte técnica de sonoplastia, junto com a parte de computador, data show. Mas eu quero mais uma vez. Ah, tá bom, então fica tranquilo. A irmã Gorete está ali, né? É hora da janta da Sofia, né? A Sofia está jantando, então nós não vamos cortar a janta da Sofia. Pode ficar tranquilo, irmã Gorete, tá bom? Pode ficar em paz aí. Se tiver condições, se não tiver, pode ficar tranquilo. Dá assistência para a Sofia aí, né? E eu estou apresentando para vocês, irmãos, esses casais. Márcio, esqueci de alguém? Me ajuda aí. Não? Está todo mundo aqui, Márcio? São esses aqui os obreiros que Deus está levantando nessa igreja. Aleluia! Porque a obra de Deus é grande, irmãos. O que Deus tem com essa igreja é grande, irmãos. É grande, é muito grande. Não é porque o pastor Reginaldo é bonzinho, não é porque o evangelista Márcio é legal. Não, irmãos, não é isso. É porque existe uma promessa de Deus sobre essa igreja. Existe uma promessa de Deus. Eu vou pedir para você, por favor, ficar de pé. Os demais já são obreiros consagrados, já foram apresentados, que é o caso do Robson, junto com a Mônica, o caso da irmã Fabiana, junto com São Paulino, gente boa, Marildo, né? Já foram apresentados, tudo guerreiro. Mas vamos descer aqui, vamos colocar as mãos assim sobre a vida dele. Vamos, pega o óleo aí. Deixa eu passar aqui, Rodrigo. Posso passar aqui? Isso. Levanta as mãos assim, irmãos, por favor. Quero que o povo, por favor, registre aí. Hoje a gente tem um canal aberto no YouTube, então vai tudo para o YouTube isso aqui, tá? Registre aí, por favor. Isso. Vamos orar, levanta as mãos para cá. Jesus, meu Deus, o Senhor, ó Pai, é o dono da seara, o Senhor é o dono, meu Pai, da obra, o dono da igreja. Deus, eu quero só te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para poder, ó Deus, trabalhar, ó Deus, nessa igreja, nesta obra que é tua, não é minha, Jesus, é tua. É o Senhor que está chamando, meu Pai, a vida, Senhor, desses casais. É o Senhor que está chamando. É o Senhor que está colocando, ó Deus, uma obra, meu Pai, específica nas mãos, ó Deus, desses casais. Ó Deus, eu de nada sei, eu não sei, ó Pai, muitas coisas eu não compreendo, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor tem algo muito grande com essa igreja. Eu quero te pedir nesse momento a tua graça para
presença do Teu Espírito Santo, Senhor, sendo derramada, meu Pai, sobre a vida de cada homem, de cada mulher, meu Pai. No nome de Jesus, que nunca falte o óleo sobre a cabeça, meu Deus, dos Teus filhos, que nunca falte a Tua graça, que nunca falte, meu Deus, a Tua presença. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, Senhor, da criatividade, ajuda, Senhor, estes casais, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos ajudado, tem ajudado essa igreja. Muito obrigado, meu Deus. É no Teu nome que eu Te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, parabéns a vocês. Sejam bem-vindos ao hall de obreiros dessa casa de oração. Que Deus use a vida de vocês, continue usando e abençoando a vida de vocês. Parabéns, viu? Em nome de Jesus. E vamos trabalhar para Jesus, né? Vamos trabalhar para Jesus. Tem muita coisa para a gente realizar aqui para Deus. No nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Pode se sentar, por favor. Pega a tua Bíblia agora. Pega a tua Bíblia. Vai começar a gravar aí? Está gravando aí? Tá bom. Pode, por favor, pode. Pega a tua Bíblia, irmãos. Abra no texto da qual nós efetuamos a leitura, Gênesis, o capítulo 19. Deixa eu registrar a presença aqui, irmãos, do meu brother de sangue, meu irmão Rogério. Rogério, que Deus te abençoe. É um prazer te receber. Fiquei feliz, viu? Esse é meu irmão mesmo, irmão biológico, viu? Irmão biológico, está aqui, ó, brother de sangue. Paula, que Deus te abençoe, viu, Paula? Cadê a Nicole? Está aqui dentro? Está aqui a Nicole, né? Pequenina Nicole. Vocês são bem-vindos, tá? Muito obrigado pela vinda de vocês. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Gênesis, o capítulo de número 19. Gênesis, capítulo de número 19. Eu vou ser sucinto nas minhas palavras, porque eu tenho uma surpresa para vocês, né? Vocês estão lembrados das cartas? Estão lembrados das cartas? Irmãos, essas cartas aí a gente chorou bastante nos pés de Jesus, pedindo a bênção de Deus para todos vocês, pedindo a bênção de Deus nesse propósito que foi feito. E as quartas-feiras, todos os dias entrando na presença de Deus, orando e apresentando a Deus. Então daqui a pouquinho eu quero que você se prepare. Você que é macho. Você vai vir aqui na frente, vai fazer uma declaração de amor, vai se declarar, vai abrir teu coração, para a varoa, para tua esposa. Você vai abrir teu coração daqui a pouco. Pastor, não diga isso não, diga isso aí não. Tem gente que é tímido, acanhado, não. Daqui a pouco você vai ver como é que vai ser, tá bom? Daqui a pouquinho tu vai ver como é que vai ser. E você, varoa, mulher, você vai se declarar também para o teu esposo, né? Você vai se declarar para o teu esposo, tá bom? Fazer um negócio chique, bonito, negócio assim bonito. Fica com vergonha não. É de Deus esse negócio, tá? Gênesis capítulo 19, versículo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler novamente alguns textos aqui. Eu quero ler com vocês, ó, o versículo 6. Gênesis 19, o versículo 6, que diz assim: Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Agora, eu quero ler com vocês o versículo 29 do mesmo capítulo 19. Versículo 29. Diz assim, ó: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Agora nós vamos para o versículo de número 30, na sequência. Acompanhe comigo a leitura. Vamos ler aqui do 30 para você entender até o 38.
E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos-lhes a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. E este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Curva sua cabeça. Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Mais uma vez nós estamos em campanha, em propósito, e eu quero te pedir a ação poderosa do teu Espírito Santo, que sonda e que penetra os corações. No nome de Jesus, fala conosco essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, essa é a história de Ló. Quem é que conhece a história de Ló? Levanta a mão assim. Quantos conhecem a história de Ló? Irmãos, uma tragédia aconteceu aqui. Eu não sei se você observou pelo contexto bíblico. Ló, ele era o filho de Harã. Ló, ele era filho de Harã, e esse Harã era irmão de Abraão. Então é óbvio que Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ló, ele veio da linhagem de Sem. Então ele era um semita. O que me chama muita atenção em Ló, que Ló, ele era um cara ganancioso. Ló era um cara ganancioso. A ganância havia penetrado no coração de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão, ele era um homem próspero, um homem que se tornou próspero, se tornou rico, e possivelmente Ló, ele era um dos juízes de Sodoma, da região de Sodoma e Gomorra. Ele era um dos juízes. Ele tinha alguns negócios, comércio dentro de Sodoma, e aí ele foi galgando, ele foi subindo posições, materialmente falando, e ele chegou à posição de um juiz dentro de Sodoma. A história de Ló é uma história complicada, muito complicada. O contexto bíblico, principalmente Gênesis capítulo 19, diz assim que a maldade daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, a maldade havia chegado diante da presença de Deus. Só para você ter uma ideia, dentro de Sodoma e Gomorra havia uma prática abominável aos olhos de Deus, e que Deus abomina até nos dias atuais, que é a prática homossexual. A prática homossexual, que é abominável aos olhos de Deus. E eu volto a dizer isso aqui, irmãos. Deus, ele ama o homossexual. Deus, ele ama o homossexual. Deus, ele ama, mas Deus abomina a prática homossexual. Deus, ele ama a pessoa homossexual, o ser humano, porque é uma pessoa, é gente, é ser humano, e Deus ama, mas a prática é abominável aos olhos de Deus. Abominável. Eu poderia
poderia ficar aqui cerca de quase 40 minutos, só passando referências bíblicas para vocês, acerca que o ato, a prática homossexual, ela é abominável aos olhos de Deus. Porém, Deus ama o homossexual. Deus ele ama o pecador, mas Deus ele abomina o pecado. E essa prática homossexual, ela existia dentro de Sodoma e dentro de Gomorra. Existia. E essa maldade, ela chega diante da presença de Deus. Então Deus envia 2 anjos, aqui no contexto do capítulo 19, para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que se você observar bem, se a gente retroceder um pouquinho, no capítulo 18, nós vamos entender que certo dia, Abraão, que era o tio de Ló, chega diante da presença de Deus, e ele começa a interceder pelo seu sobrinho, pelo Ló, começa a interceder. Aí Abraão chega diante da presença de Deus e diz assim: mas Deus, tu vai destruir a cidade, se porventura lá na cidade tiver 50 justos, tu vai destruir. Aí Deus fala assim para Abraão: não, eu não vou destruir. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas se tiver 40, 45, não, se tiver 45 eu não vou destruir. Mas se tiver 40 justos, não, se tiver 40 justos eu não vou destruir. Mas Deus, espera aí, se tiver 30 justos, não, se tiver 30 justos eu não vou destruir. Mas se tiver 20 justos, não, já disse Abraão, se tiver 20 justos eu não vou destruir. Mas se tiver 10 justos, não, Abraão, já falei para você, se tiver 10 justos dentro de Sodoma e Gomorra eu não vou destruir. Então veja bem, Abraão, ele estava intercedendo pela sua família, ele estava intercedendo pelo seu sobrinho, estava intercedendo por Ló. Só que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. E é interessante, isso quer dizer que não havia justo dentro de Sodoma e Gomorra. Não havia justo. Deus envia 2 anjos. Esses 2 anjos, observe bem que quando os 2 anjos chegaram na cidade, o Ló, ele estava na porta da cidade. E é um costume, os juízes nessa época julgavam na porta da cidade. As questões, as causas da população eram julgadas na porta da cidade. E Ló estava na porta da cidade, como diz o contexto. Ló recebe os 2 anjos, leva os 2 anjos para dentro de casa. Só que presta atenção, os 2 anjos, eles não queriam entrar na casa de Ló. Não sei se você já prestou atenção aqui dentro. Eles não queriam entrar na casa de Ló. Fique com a tua Bíblia aberta, que eu vou te mostrar isso. Fique com a tua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos não queriam entrar na casa de Ló. Tanto é, que está dizendo assim no versículo 2 do capítulo 19 de Gênesis, o finalzinho, não, antes na rua passaremos a noite. Por que é que os 2 anjos não querem passar a noite na casa de Ló? Opa, tem alguma coisa, irmãos. Ló, homem de Deus, o que está acontecendo? Olha o que está dizendo no versículo 3: e porfiou. Sabe o que é porfiar? Porfiar é bater boca, é contenda verbal, bater boca. Irmãos, Ló bateu boca verbalmente com os 2 anjos. E está dizendo aqui, com eles, e foi muito, bateram boca muito. E aí os anjos, tudo bem, tá bom, nós vamos para a tua casa. Aí fez lá uma janta, preparou uma refeição saborosa, os anjos comeram. Quando de repente os moradores de Sodoma e Gomorra chegaram na casa de Ló e bateram na porta. Quando Ló abriu a porta, tinha uma multidão do lado de fora. Está dizendo que era menor e velhos, e vindo de todos os bairros de Sodoma e Gomorra. Havia uma multidão. O texto da revista corrigida diz assim, que os homens, aquela multidão que estava do lado de fora, queria conhecer os anjos, mas na verdade não é conhecer. A expressão correta é: eles queriam abusar sexualmente dos 2 anjos. Eles queriam ter, eu posso falar de uma maneira mais aberta, até porque as crianças estão aqui dentro, não é? Por isso que é bom que todas as crianças fiquem aqui dentro.
Eles queriam ter relação sexual anal com os dois anjos de Deus. Essa é a expressão correta. Essa é a expressão correta. Porque os anjos estavam materializados em forma corpórea, humana, materializados. Estavam dentro da casa de Ló. Agora presta atenção no gesto. Quando Ló abriu a porta assim de sua casa, ele fecha a porta atrás de si e ele fica para o lado de fora. E não fica para o lado de dentro. Ele fica para o lado de fora. E a porta fechada. Aí começa ali um diálogo. Os habitantes, os moradores, não, nós queremos conhecer, mas na verdade é abusar sexualmente, ter relação sexual anal com os dois anjos que estavam em forma corpórea, materializados ali em forma humana, e começa ali um bate-boca. Olha, nós vamos entrar, nós queremos os dois homens. Não, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 filhas. Irmãos, dá uma olhada na mentalidade, olha a cabeça do cara. Dá uma olhada na cabeça do cara. Eu tenho 2 filhas, são virgens, nunca teve relação sexual com homem. Eu vou entregar na mão de vocês, vocês fazem o que quiser com as 2. Um pai chega ao ponto de entregar a filha virgem para uma multidão de imorais, de promíscuos. Imagine só, dá uma olhada. E aí os anjos, vendo aquele negócio, que o clima estava feio, estende as mãos. Os homens ficaram cegos. E aí os 2 anjos falaram para Ló: pega tudo que é teu, cara. Pega tudo que é teu. Pega a tua mulher, pega os teus filhos, pega as tuas filhas, pega os amigos. O texto fala isso. Pega os amigos e dá fora daqui, porque nós vamos destruir a cidade. Aí o que acontece? Ló vai até os genros, chega até o genro e começa a dizer: olha, Deus vai destruir a cidade, vamos sair fora daqui. Só que o que foi que os genros de Ló olharam para Ló e falaram: meu, você é um brincalhão mesmo, né, meu? Você é um fanfarrão, você é um brincalhão, você está de brincadeira. Que destruir o quê? Que mané destruir? Deixa de brincar, rapaz. Você está brincando com coisa séria? Dá licença, eu tenho mais que fazer. Não deu crédito para Ló, não deu crédito. E aí foi necessário os 2 anjos pegaram pela mão de Ló, da esposa de Ló e das filhas de Ló, e tiveram que levar arrastado. Vamos que a cidade vai ser destruída. Vai, corre! E Ló, os anjos falaram para Ló: vocês vão se refugiar nas montanhas. Ló falou: não, na montanha eu não quero ir. Tem uma cidade pequenininha chamada Zoar. Deixa eu e a minha família, a gente vai para essa cidade pequenininha chamada Zoar. O anjo falou: tá bom, vai correndo, vai embora, porque vai cair fogo do céu e nós vamos destruir tudo isso daqui. Ele foi. Na hora que ele entrou em Zoar, veio a destruição de Deus. A Bíblia diz assim, que caiu fogo do céu. Provavelmente, irmãos, foi uma erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica. Só que essa erupção vulcânica foi produzida, ocasionada pelo dedo de Deus, pelas mãos de Deus. Porque na maneira que eles olhavam, vinha fogo do céu. Então é a erupção vulcânica, vinha fogo do céu. Porque essa região é a região de Sodoma e Gomorra, região do Mar Morto. E existem muitos vulcões. Até hoje lá existem pequenos vulcões. Naquela época os vulcões estavam em atividade. Então é bem provável que foi uma erupção vulcânica. Ou seja, mas produzida pelo dedo, pelas mãos de Deus. Agora esse é o contexto bíblico. Agora é o seguinte, eu quero que você se segure na tua cadeira aí, porque eu tenho algumas considerações a fazer aqui. Primeira coisa, meus irmãos, nós, eu e você, nós estamos fechando a porta de nossa casa muito tarde para algumas coisas que não prestam e que está entrando dentro de nossa casa. Estamos fechando a porta de nossa residência muito tarde. Nós temos que entender o seguinte: ei varão, ei homem, você não pode apenas se envolver com a tua família. Você não pode apenas se envolver com os teus filhos e com a tua esposa. Você tem que se comprometer com a tua casa. Você tem que se comprometer com a tua família. Envolver é uma coisa, se comprometer é compromisso, é responsabilidade. E Deus está ministrando nos nossos corações essa noite, dizendo que você tem que ter compromisso, responsabilidade.
com a tua casa e com a tua família, em todos os sentidos, em todas as áreas. Porque, varão, tu é o cabeça, tu é o sacerdote, tu é o profeta, tu é rei, tu é rei. Primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, existem muitos pais que são displicentes, negligentes, passivos na educação dos filhos. Existem pais que são negligentes, que são passivos na educação dos filhos. E eu quero que você entenda uma coisa: muitas vezes tem muitas coisas que não prestam, que está entrando dentro de nossas casas, e aí nós fechamos a porta de nossa casa muito tarde. A gente bate a porta e fica para o lado de fora, como Ló ficou. Ló demorou para fechar a porta da casa dele. Quando ele fechou a porta da casa dele, muito tarde. E você vai ver o que foi que aconteceu aqui, ó. Ei, fecha a porta da tua casa. Fecha a porta da tua casa para alguns hábitos, para alguns costumes que não agradam a Deus, para algumas coisas que não trazem edificação. Fecha a porta da tua residência, fecha a porta da tua família, protege a tua família, levanta uma muralha, se fortifica. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ló fechou a porta de sua casa muito tarde. Segunda coisa, observe bem. Muitas vezes alguns hábitos, não estou falando de ações, estou falando de hábitos, estou falando de costumes, e são hábitos e costumes do mundo, que provém de uma sociedade que não serve a Deus, que não conhece a Deus, que provém muitas vezes de pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, estão querendo arrombar a porta da nossa casa, a porta de nossa família. Observe que no versículo 9, deixe sua Bíblia aberta, do capítulo 19 de Gênesis, está dizendo: e arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Dá uma olhada no versículo 9 aí, ó. Então, o que quer dizer isso? Existem alguns hábitos, alguns costumes que quer arrombar, que quer entrar dentro da tua casa. Eu vou citar alguns aqui para você entender. Primeira coisa, irmãos, não tem nenhum problema de uma criança, de um adolescente ficar na internet. Não tem nenhum problema, desde que tenha restrições. Tem que ter restrições. Você tem que saber com quem a tua filha, com quem o teu filho está batendo papo na internet. Você tem que saber, tem que ter restrições. Orkut, Facebook, tem que ter restrições, tem que ter horário específico. A gente tem que averiguar, tem que saber o que está acontecendo, a procedência, porque muitas vezes esses tipos de hábitos e costumes estão invadindo, arrombando a porta de nossas casas, de nossas famílias. Você quer ver outra coisa? Namoros permissivos. Ou seja, o que é um namoro permissivo? Tudo é permitido, está liberado, é permitido. Tem casais de adolescente que fica trancado dentro do quarto, de adolescente, irmãos. Os pais servem a Deus, estão dentro da igreja, e esse negócio está errado. Não tem que namorar trancado dentro do quarto. Esse tipo de namoro permissivo, onde tudo é liberado, esse negócio vai dar problema lá na frente. Aí tem pais que pensam assim: vou deixar eles dormir junto, está na fase agora jovial, vou deixar dormir junto, entendeu? Não tem nada não. Cuidado, tem que vigiar, irmãos, com esse tipo de namoro, tem que vigiar. Você quer ver uma outra coisa, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado? A criança quando é pequenininha, principalmente menininha, né? Eu vi uma certa feita na televisão,
uma criança pequenininha, deveria ter 2 anos e meio, 3 anos, estava vestida de Joelma da banda Calypso, né? E estava assim de uma maneira, poxa vida, o que é isso? As roupas indecentes, a lascívia na criança que é pequenininha. Eu não sei se vocês estão me entendendo, estão me compreendendo. Por quê? Porque depois, irmãos, a criança ela cresce. A minha mãe sempre deixou eu usar saia curta, micro saia e não sei o que, papapá. Aí quando é na fase da adolescência, quando é na fase jovem, você que é mãe, você que é pai, não consegue segurar. Você não consegue segurar. Aí tem pai e tem mãe que acha bonitinho. Não é bonitinho, é criança, não sei o que. Mas é assim, irmãos, na fase de infantil, que as coisas começam a acontecer na cabeça e no coraçãozinho das crianças. É assim, é desse jeito. Então são alguns hábitos, alguns comportamentos do mundo que estão invadindo a nossa residência, que estão invadindo a nossa casa. Você quer ver? Se você observou aí no versículo 16 do capítulo 19, que eu falei aqui, os anjos tiveram que pegar pela mão, na mão de Ló, e na mão da mulher, e na mão das filhas, para poder tirar Ló, a esposa e as filhas de dentro da cidade. Por quê? Por quê, irmãos? Por que foi que Ló ele se demorou a sair da cidade? Por que Ló estava demorando a sair da cidade? Irmãos, Ló estava com seu coração de Sodoma e Gomorra. E eu vou dizer mais: Sodoma e Gomorra estava dentro do coração de Ló. Ele era um cara ganancioso, ele era um cara materialista. Só que Sodoma estava dentro do coração de Ló. Terceira coisa, na educação dos filhos, irmãos, a boa conduta dos pais, ela fala mais alto do que as boas palavras. Essa é a verdade. Na educação dos filhos, a boa conduta dos pais fala mais alto do que as boas palavras. A nossa conduta, a minha conduta dentro de casa, a sua conduta dentro de casa, fala muito mais alto. Versículo 14 do capítulo 19, quando Ló foi avisado pelos 2 anjos para poder avisar a sua parentela que Deus ia destruir a cidade. Ló foi aonde? Foi avisar quem? Os genros. Foi avisar os genros. Lê o versículo 14 aí. Foi tido, porém, por zombador, brincalhão aos olhos de seus genros. É mais ou menos assim, irmãos. Ló tinha uma conversa piedosa. Conversa de crente. Só que ele não tinha uma boa conduta. Ló, ele não tinha força para poder influenciar. Por quê? Porque já havia sido influenciado pelo mal de Sodoma. Ou seja, a palavra de Ló não tinha, a palavra dele dentro da casa dele não tinha peso. A palavra dele como cabeça, como homem dentro da casa dele não tinha peso nenhum. Ele não tinha autoridade. Irmãos, nós pais devemos 3 coisas aos nossos filhos. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. A boa conduta dos pais dentro de casa produz, primeiro, respeito. Segundo, a autoridade. Terceiro, voz ativa. Tudo isso vem de boa conduta, vem de exemplo dentro de casa. E Ló não tinha nada disso, irmãos, dentro da casa dele. Ele não tinha nada disso. E o último que eu quero finalizar, que o lar é a verdadeira escola que nos projeta para a vida. O lar, presta atenção, é a verdadeira escola que nos projeta para a vida. Eu quero que vocês entendam isso, que é dentro de casa que a gente aprende os valores de Deus, que a gente aprende os conteúdos de Deus. É dentro de casa, irmãos. É dentro de casa. Não é no setor educacional público. Não é no setor educacional público, nas escolas, que nós vamos aprender os valores morais,
os conteúdos de Deus, os conteúdos espirituais, os princípios de Deus. Não é no setor público, nas escolas, não é dentro da igreja. Pastor, não é dentro da igreja. Não é dentro da igreja, irmãos. Não é dentro da igreja. Não é. Ó, se você acompanhar do versículo 30 até o versículo 38 do capítulo 19 do livro de Gênesis, você vai ver o seguinte: na destruição de Sodoma e Gomorra, que agora vem a parte da tragédia, na destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos pediu para Ló ir para o monte. Ló ficou com medo e disse assim: deixa eu ir para uma cidade pequena chamada Zoar. E o anjo falou: vai correndo, e quando tu chegar lá, entrar dentro da cidade chamada Zoar, começa a destruição. Quando ele chegou em Zoar, começou a destruição. Só que depois Ló saiu de Zoar, e aí ele foi para uma caverna. Até porque a mulher de Ló, ela olha para trás e ela vira tempero, estátua de sal. Virou uma estátua de sal, literalmente, uma estátua de sal. Porque a ordem que os anjos deu: corre e não olha para trás. Eles correram, mas a mulher de Ló olhou para trás, e aí virou estátua de sal, virou tempero, virou. Então Ló, depois de Zoar, ele vai para uma caverna, e vai ele e as duas filhas. E ali Ló estava com aproximadamente 65 anos de idade. 65 anos de idade, morando dentro de uma caverna com suas duas filhas. O que as duas filhas fizeram? Vamos embriagar o nosso pai, vamos ter relação com o nosso pai, relação sexual com o nosso pai. E aí a primogênita fez isso primeiro, engravidou, teve um filho que se chamou Moabe, que é o pai dos moabitas. Aí a menor, a primogênita, falou: vai lá e faz tu também, embriaga ele, dá vinho para ele, se deita com ele. Aí fez também a menor. A menor teve relação com o pai, se deitou, relação sexual, teve um filho. Esse filho se chamou Ben-Amim, que é o pai dos amonitas, os filhos de Amon. Os filhos de Amon. Agora, para mim finalizar, olha aqui para mim. Ó, o que você acha? O que levou as duas filhas de Ló a fazer isso com o próprio pai, quando ele estava com 65 anos de idade, dentro daquela caverna, morando junto com as duas filhas? O que levou as duas meninas a fazer isso? Fala para mim. Vamos olhar um pouquinho para trás? Se a gente olhar um pouquinho para trás, vamos olhar um pouquinho a história de vida de Ló? Presta atenção, olha aqui para mim, ó. Irmãos, as meninas aprenderam esse negócio aonde? Dentro de casa. Eu já falei aqui, você quer ver? Aonde é que é formado os corruptos deste país chamado Brasil? Responde para mim. Aonde que é? Responde para mim que eu quero ver. Aonde é que se formam os corruptos? Eu sei que tem muita gente que talvez vai responder assim: é lá em Brasília, pastor. Não é Brasília não. É dentro das nossas casas. Pode ser dentro da sua casa, dentro da minha casa. Sabe como é que forma o corrupto? Você chega assim para o seu filho e fala assim: Joãozinho, vai com a mamãe lá. Eu estou com preguiça, não sei o quê. A mamãe fala assim para o Joãozinho: Joãozinho, vai, porque você ir, o troco é seu. Está formando corrupto dentro da tua casa. E a tua casa projeta para Brasília. Os corruptos é formado dentro de casa, irmãos. Não é em Brasília não. É o lar que projetou para Brasília, esse bando de ladrão que existe dentro de Brasília. Não estou generalizando, mas existem muitos políticos corruptos dentro de Brasília. Existem políticos bons, existe comprometido com a moral, alguns com Deus, existe, não generalizando, mas existem muitos corruptos, muitos políticos ladrões. Então olha, aonde é que foi que as meninas, irmãos, aprenderam esse negócio de chegar ao pai,
encher a cara do velho de cachaça, de vinho e ter relação com o próprio pai. Aprendeu aonde, irmão? Aprendeu dentro de casa. Aprendeu dentro de casa. O lar, repita assim comigo, diga assim comigo: o lar, mais forte, vamos lá. O lar é a verdadeira escola que nos projeta para a vida. É o lar, é a casa, é o lar. Ó, irmãos, preste bem atenção. Eu já disse, volto a repetir: não é dentro da igreja que o seu filho, a sua filha vai receber princípios e conteúdos e valores de Deus. Não. Esse negócio começa dentro da tua casa e aí se estende para a igreja. O que nós vivemos aqui dentro da igreja, os nossos encontros, a nossa amizade, tudo isso é uma extensão do que acontece, do que começa dentro de nossas casas. Se dentro de casa o menino não tem educação, a menina não tem educação, dentro da igreja vai ser a mesma coisa. Não tem jeito, irmãos. Tem um adágio popular que diz assim: a educação ela vem de berço. Vem do berço. Irmãos, segurem na cadeira. Professora de escola bíblica dominical não tem função de transmitir educação, valores, morais para filho de ninguém. Professora de escola dominical ensina a palavra de Deus, ensina a parte espiritual, a parte da educação, a parte dos princípios educacionais. A criança aprende dentro de casa, dentro das nossas residências. Ó, por que tem igreja, irmãos, que o pau quebra? Por que tem igreja que o pau quebra? Presta atenção, o pau quebra, o pessoal é tudo riscafado. Mexeu comigo, meu filho, eu puxo a minha cadeira, vem que você vai ver lá de cima quando vem, tá pensando aqui? Comigo não, meu, é 5 minutos que eu peço para Jesus e eu vou mostrar para você quem é que fala mais grosso, vou mostrar para você quem é que manda. Por que você acha que tem igreja que parece um campo de gladiação, que parece um ringue, que parece uma arena, que parece uma arena de boxe, de luta, de kung fu, de não sei o quê? Por quê? Porque não tem valores e conteúdos, princípios dentro de casa. Não tem. Irmãos, isso, nós estamos aqui, ó. Tudo que nós estamos vivendo aqui é uma extensão daquilo que a gente aprende na formação de dentro da nossa casa. Se eu trato você bem, com mansidão, com respeito, com educação, essas coisas vêm de casa. Aí eu vou estender, vou trazer para dentro da igreja. Vou chegar aqui, vou pegar na tua mão, vou te dar um abraço, vou te receber bem. Esses princípios educacionais não é dentro da igreja que a gente vai aprender, irmãos. Não é dentro das escolas públicas. Tem pais que transferem essa responsabilidade para a professora na escola secular, onde teu filho, a tua filha estuda. Aí diz assim: mas a professora tem que educar, mas a professora ela tem que fazer alguma coisa. Não. A professora tem um currículo educacional e ela trabalha com o currículo educacional, da proposta de ensino, na pedagogia, dentro da psicologia educacional. É isso que a professora trabalha. Porém, os princípios educacionais de educação é formado, é adquirido dentro de casa, dentro do berço. É dentro de casa, é dentro do berço. Então não adianta eu transferir a educação do meu filho para as professoras da escola, no setor público, ou para as professoras da escola bíblica dominical. Está tudo errado. Vamos fazer o que é certo. Esse negócio começa dentro de casa, começa por mim que sou pai. Sou eu que educo, sou eu que vou implantar, vou infundir, vou imprimir na cabeça
cabeça do meu filho, no coraçãozinho dele, a questão de princípios educacionais, ser educado, ou seja, licença, bom dia, boa tarde, a não brigar, a não bater, não xingar o amiguinho, não falar palavrão. Essas coisas se aprendem dentro de casa. Dentro de casa. O menino é aquele menino que chega na escola, bate em todo mundo. É aquele menino bravo. É aquele menino cara fechado. Que alguém vai falar com ele na escola, ele chuta a canela. Pá! Você acha que ele está aprendendo isso com quem? Hã? Com quem você acha que ele está aprendendo isso, pessoal? Quem é que dá uns gritos de vez em quando? Quem é que pá! Bate assim? Quem é que chuta? Quem é que empurra? Hã? Você acha que ele está... Eu sei que tem coisas que se aprende fora de casa. Se aprende fora de casa. Tem muitos hábitos, tem muitos comportamentos que a criança, que o adolescente, que o jovem aprende fora de casa. Mas os princípios que foi infundido na infância, na cabeça e no coração da criança, a criança vai carregar por resto da vida. Vai chegar uma hora que esse adolescente, que essa jovem vai despertar para a vida e vai levar a sério aquilo que aprendeu dentro de casa. Vai levar a sério aquilo que aprendeu dentro de casa. Dentro de casa. Irmãos, quero que você entenda isso. As coisas acontecem dentro da nossa casa. Por que foi que as duas meninas de Ló tiveram relação sexual com o próprio pai? Por que foi que Ló demorou para poder sair de Sodoma e Gomorra? Por que foi? Por que foi? Os anjos tiveram que pegar na mão de Ló, na mão da esposa de Ló e na mão das duas meninas e arrastar para fora da cidade. Por quê? Por que chegou a esse ponto? Por que chegou o ponto de Ló fechar a porta de sua casa muito tarde para os hábitos do mundo? Por que foi? Ló estava se abrindo, irmãos. Ló são as pequenas concessões. Permite uma coisa hoje aqui, permite outra coisa ali. Amanhã vai se abrindo mais e depois se abre mais e por aí vai. E por aí vai. Amém? Rodrigo, solta esse vídeo aí.